iniciar o meu pronunciamento, gostaria de agradecer a presença de dois ilustres vereadores lá do meu estado de Rondônia, da cidade de Ji-Paraná, do coração do estado de Rondônia. Em nome deles também gostaria de cumprimentar todas as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, cargo que eu já ocupei há 32 anos na Câmara de Vereadores de Cacoal. Comecei a minha vida pública na cidade de Cacoal como vereador com muito orgulho, com muita honra. Então, cumprimento o vereador Afonso Cândido, o vereador Josiel de Brito, em nome deles, cumprimentando todos os vereadores do Brasil. O PMDB, tem mais de 8 mil vereadores no Brasil e são mais de 50 mil de todos os partidos, os vereadores que trabalham no dia a dia para levar as reivindicações, os anseios da população até a prefeitura, até os órgãos municipais. E, de vez em quando, também eles estão aqui por Brasília pedindo ao Congresso Nacional, ao governo federal, aos ministérios, com a interveniência dos senadores e deputados federais, para levar mais investimento para os seus municípios. Cumprimento meu prefeito, mesmo na ausência, prefeito Gesualdo Pires, da cidade de Ji-Paraná, que tem também passado por aquilo, que já foi deputado e tem passado por Brasília, de vez em quando, buscando também investimentos para o município de Ji-Paraná. E o nosso lema aqui no Senado Federal, assim como os deputados na Câmara, minha esposa a deputada Maria Raupp, é levar os investimentos para o Estado, para os municípios, para que possam, em conjunto com os recursos do Estado e dos municípios, poder gerar mais qualidade de vida para a população das cidades do nosso Estado. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu gostaria de falar sobre uma área que também gera muito emprego e que, sem ela, não há desenvolvimento, que é a energia elétrica. O Brasil precisa urgentemente de novas plantas de geração de energia elétrica, sob pena de frear o desenvolvimento e o progresso do país. Sem energia elétrica não há desenvolvimento. É um dos principais pilares do desenvolvimento de uma nação, é a energia elétrica, assim como é o transporte, em outro pilar, como é a comunicação, como é a educação, a saúde, enfim, a infraestrutura das nossas cidades. Mas sem energia elétrica, nada, absolutamente nada, seria possível no nosso país. Então, as dificuldades atuais de abastecimento de energia elétrica, decorrentes da grave crise hídrica pela qual temos passado, têm representado um desafio tremendo para as autoridades do setor. Com os reservatórios das hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste, que representam 70% da capacidade nacional, encerrando o fim do período úmido, período das chuvas, com cerca de apenas 30% do seu volume, tem sido tarefa complexa assegurar que a energia elétrica continue chegando aos lares e às empresas brasileiras nos últimos tempos. Temos conversado com frequência, ontem mesmo tivemos uma reunião dos senadores da Amazônia com o ministro Eduardo Braga, que é colega nosso aqui do Senado, ele que é engenheiro elétrico e conhece profundamente o setor elétrico nacional e essa área, e tem nos assegurado, senador Randolfo Rodrigues, senador Telmário, que não faltará energia no Brasil, que todas as providências já foram tomadas, que as chuvas não foram muitas esse ano, mas o suficiente para fazer a travessia até chegar ao próximo inverno chuvoso, as próximas chuvas, e também com as energias alternativas. As soluções convencionais estão mais ou menos esgotadas e novas alternativas precisam ser encontradas. É justamente o que anuncia o jornal O Estado de São Paulo, do último dia 26 de março. O Ministério de Minas e Energia trabalha num plano inédito para transformar os maiores reservatórios das hidrelétricas brasileiras em grandes parques para geração solar de energia elétrica. A ideia é espalhar milhares de metros quadrados de boias dotadas de painéis solares sobre o espelho d'água dos reservatórios das usinas. Serão feitas inicialmente experiências nos lagos de usinas de Balbina, no Amazonas, e de Sobradinho, no Rio São Francisco.
esses parques solares não ocupariam, senador José Agripino, terras, às vezes até produtivas, né, o que poderiam produzir são painéis espalhados pelos espelhos d'água das nossas hidrelétricas, né, e essas duas usinas vão servir de piloto, de projeto piloto, de modelo, a usina de Balbina e de Sobradinho, no Rio São Francisco. Mas cálculos feitos por técnicos do Ministério indicam que o uso desses painéis solares sobre flutuadores nos reservatórios das usinas pode acrescentar até 15 mil megawatts de potência ao Parque Gerador Nacional. Isso representa mais que a potência conjunta das usinas de Belo Monte e Jirau, atualmente em construção na Amazônia. Jirau e Santo Antônio, no estado de Rondônia, e Belo Monte, no estado do Pará. E aproveitando ainda, porque estou falando nessas usinas, no segundo semestre deste ano, será leiloado a usina de Tabajara, também no estado de Rondônia, uma usina que eu venho trabalhando com a comunidade, com a população e as autoridades de Machadinho do Oeste, da região de Jaru, de Ariquemes, do Vale do Anari, de Cujubim, a instalação desta usina de 350 mega. Não é uma usina grande, como Belo Monte, como Jirau, como Santo Antônio, mas é maior do que a primeira usina que nós construímos em Rondônia há quase 30 anos, senhor presidente, que é a usina de Samuel, que por muito tempo forneceu energia para Rondônia e o estado do Acre, e tem apenas 220 megas. Perto de Santo Antônio, de Jirau, de Belo Monte, é uma usina pequena, mas é uma usina de porte médio para nós, lá do norte, uma usina de porte médio, 350 mega, que vai gerar milhares de empregos e que vai também tirar do isolamento a cidade de Machadinho do Oeste e outras cidades daquela região. Então, no segundo semestre deste ano, será lançado, segundo palavras do nosso ministro Eduardo Braga, no dia de ontem, o leilão desta usina, a usina Tabajara e Machadinho do Oeste. Uma clara vantagem na criação desses parques, falo agora de energias solares, de geração solar nos reservatórios das usinas, é a possibilidade do aproveitamento da interligação já existente das hidrelétricas ao Sistema Interligado Nacional, para a transmissão da energia elétrica gerada desta forma. Isso significa a operação isso simplifica a operação e reduz seus custos, segundo a matéria do jornal O Estado de São Paulo. Os reservatórios de Balbina e de Sobradinho foram escolhidos não apenas por sua grande área, mas também pelo fato de serem essas usinas pertencentes a empresas estatais, no caso, Eletronorte e Chesf. Eletronorte, que gera energia no norte do Brasil, e a Chesf, que gera energia no Nordeste. Por isso, escolhido o espelho d'água da usina de Sobradinho, no Nordeste, e o espelho d'água da usina de Balbina, no estado do Pará, no Amazonas. O ministro Eduardo Braga, segundo o ministro Eduardo Braga, repito, citado pelo jornal, o projeto deve estar em operação até setembro. Até setembro, o projeto deve estar já em início de operação. Caso a experiência tenha sucesso, o ministro de Minas e Energia pretende expandi-la para outras hidrelétricas, inclusive para aquelas concedidas à iniciativa privada. Eu tenho certeza que se esse projeto do poder público der certo, é claro que a iniciativa privada vai querer espalhar parques solares nos espelhos d'água também, nos reservatórios destas outras usinas privadas. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero cumprimentar o ministro Eduardo Braga, de Minas e Energia, até bem pouco tempo nosso colega nesta casa, pelo arrojo e pela presteza da iniciativa que se afigura como uma interessante alternativa diante da escassez de chuvas dos últimos anos. A energia de fonte solar deve ser, aliás, incorporada à nossa matriz energética, a exemplo do que ocorreu com a energia de fonte eólica. Embora ambas sejam apenas complementares, a geração
hidrotérmica, não podendo substituí-la, dada a sua intermitência, serve para economizar água nos reservatórios, protegendo-nos da escassez de energia. E a exemplo do ocorrido com a fonte eólica, a fonte solar pode ganhar viabilidade econômica rapidamente. O primeiro passo está dado. Desde o final do ano passado, quando um leilão de energia realizado pelo governo ensejou a contratação de 31 usinas solares, num total de 1.048 megawatts de capacidade. Novos leilões deverão ser realizados até este ano e, com isso, o ganho de escala deverá começar a baratear a energia de fonte solar. Por que até o momento era difícil instalar um parque solar? O custo das placas era muito caro. O custo das placas fotovoltaicas era muito caro. Esse custo já diminuiu. Isso aconteceu também com a energia eólica, com os grandes ventiladores, como chamam os ventiladores gigantes, que geram energia no sul do país, que geram energia no Nordeste, em outras regiões. Era muito cara também, e aos poucos foi diminuindo o custo dessa geração até que se tornou viável. Assim está acontecendo também com a energia solar. Assim, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero reiterar o meu aplauso às iniciativas do ministro Eduardo Braga, tanto de buscar alternativas original para a escassez de água nos reservatórios das usinas, quanto de manter a disposição de realizar novos leilões de energia que incluam a fonte solar na matriz energética brasileira. Senhor presidente, ao encerrar esse meu pronunciamento, eu gostaria de, mais uma vez, já fiz isso aqui durante a semana, de parabenizar os nossos trabalhadores brasileiros, os trabalhadores lá do meu querido estado de Rondônia, né, que lutam no dia a dia, muitas vezes dia e noite, para sustentar, né, as suas famílias e muitas vezes com dificuldade. Né? O trabalho, eu lembro que o meu pai criou 14 filhos no estado de Santa Catarina, trabalhando na roça, na área rural. E há 40, 50 anos atrás, ele já falava de crises, falava de dificuldade, de dívidas no Banco do Brasil, de financiamentos da safra, né? Ele sempre teve problemas, sempre teve dificuldade, mas as crises são passageiras, as crises passam, as crises são sazonais. E por isso eu acredito muito que essa crise, como o Brasil já enfrentou inúmeras crises e passou por todas elas, e o Brasil hoje é a 7ª economia do mundo, que nós temos que levar em conta, que o povo brasileiro tem que levar em conta, que o Brasil não é, com todo respeito às demais economias mundo afora, não é uma nação qualquer, não é uma economia qualquer, nós somos a 7ª potência, nós somos a 7ª economia do mundo, brigando com a Inglaterra pela 6ª posição. Já tivemos, por um período curto, na 6ª posição mundial, sendo a 6ª economia do mundo. Então, um país desse porte, um país desse tamanho, um país com a população de mais de 200 milhões de brasileiros, um país que tem 200 milhões de cabeça de gado, um país que produz 200 milhões de toneladas de grãos, esse país não tem como não dar certo. Esse país passa por crises momentâneas, mas aos poucos ele vai saindo das crises, vai se recuperando. Então nós vamos sair desta crise até o final deste ano, né? E agora, surpresa, no mês de março, houve um pico de geração de emprego. Então, o que falta agora? É agenda positiva. Agenda positiva para dar segurança aos nossos trabalhadores, aqueles que já estão empregados, agenda positiva para assegurar mais empregos para o nosso povo que está precisando de emprego, e uma agenda positiva para dar alento, né, para aumentar o astral. A população brasileira, nesse momento, está de farol baixo, como diz o nosso governador Confúcio Moura, lá de Rondônia, que é um batalhador, que foi reeleito pelo trabalho que fez, e agora estão lá, né, complicando um pouco ele, querendo um terceiro turno, querendo ganhar na justiça, porque serviu comida, serviu alimentação numa convenção, querem tirar o governador, mas não vão conseguir. O governador já conseguiu liminar aqui em Brasília, está firme no cargo e vai continuar, vai cumprir os outros 4 anos desse segundo mandato, não tenho dúvida disso, e junto com ele nós vamos estar ao lado dele para
continuar o progresso e o desenvolvimento do Estado de Rondônia. E aqui nós já estamos ouvindo que nos próximos dias a presidente Dilma vai lançar um pacote de concessões, um pacote de obras na iniciativa privada, e é isso que precisa. Eu venho cobrando desde o início do ano, desde quando se instalou essa crise um pouco psicológica, um pouco real no nosso país. Precisamos combater os malfeitos, a corrupção, sim. Precisamos combater com mão de ferro, mas não podemos ficar a vida inteira falando de crise. Vamos lançar agendas positivas para gerar emprego e nesse 1º de maio, que vamos comemorar amanhã, Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador, né, vamos levantar a cabeça, vamos cobrar o que precisa cobrar, vamos reivindicar a reforma política, a reforma tributária, todas as reformas para melhorar o nosso país, mas vamos lançar as agendas positivas para gerar mais emprego, gerar mais renda para a nossa população. Então, parabéns a todos os trabalhadores do Brasil e a todos os trabalhadores do meu estado, do estado de Rondônia. Muito obrigado, senhor presidente.